Jesus, ó Pai, fala conosco nessa noite, não aquilo que nós, meu Pai, queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Som, agora sim. Eu quero agradecer o convite. A Geise é sempre muito gentil comigo. E eu me sinto em casa aqui. Me sinto muito à vontade aqui onde o poder de Deus tem liberdade, né? É muito bom quando nós vamos a uma igreja onde há liberdade. E eu, desde que cheguei aqui, que esse culto começou, estou ouvindo a voz do Senhor. O Senhor já fez promessas maravilhosas aqui nessa noite. Através das oportunidades, dos hinos que foram entoados aqui. E eu já estou de posse da minha vitória, né? O Senhor já falou para você ter paciência de esperar. Já falou que Ele está cuidando. E agora falou que não é para largar a rede. E Ele vai continuar falando mais um pouquinho. Porque o Senhor é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Nós estamos em campanha ali na igreja onde eu congrego na sede do Ferreira, Ministério do Ferreira. Meu pastor é o pastor Levi Libarino, e eu estou embaixo da bênção do meu pastor. E eu quero dizer, nós estamos ali numa campanha muito forte de reconstrução. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra para trazer aqui nessa noite, o Senhor me deu uma porção das quais nós temos trabalhado nessa campanha de reconstrução. Então quero te convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. É uma palavra bastante importante para a nossa vida. E ela vai nos constranger a mudar algumas coisas em nós, na nossa conduta, na nossa maneira de ser, porque estamos vivendo um tempo muito diferente. Essa pandemia trouxe muito prejuízo para a obra de Deus, trouxe muito medo, trouxe muita desistência, tirou muita gente da igreja. E a gente começou a observar que muitas pessoas não tinham raiz como nós pensávamos que tinham. E a gente foi descobrindo, né? Foi se descortinando nessa pandemia algumas coisas que estavam ocultas, porque as coisas estavam muito fáceis. E o Senhor resolveu apertar não só a igreja, mas o mundo inteiro. Eu passei por esse processo dessa doença, né, desse Covid. Eu fiquei internada. Eu ainda estou passando por processos de sequelas, né, que essa doença deixa. Mas, contudo, eu tenho motivos para adorar, para glorificar, porque estar aqui hoje, estar viva, é um privilégio que muitas pessoas não tiveram. Então eu glorifico ao Senhor, porque eu era uma pessoa de risco, com diabetes, hipertensa, idosa. O Covid me pegou num momento de muita fragilidade, mas o Senhor bradou pela minha vida. Então eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar com você alguma coisa que eu possa, né, tirar do meu baú de aprendizado do Senhor e dividir com a igreja nessa noite. Amém? Então eu quero ler com você o capítulo 4 do livro de Neemias, alguns versículos. Eu não vou ler todo, porque é uma leitura extensa, mas eu quero ler aqui o versículo 14, que diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo:
não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Você quer repetir comigo? No 3, tá bom? 1, 2, 3. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Curva a vossa cabeça. Senhor, na Kamandarashé de Kamandarai, eu já sinto a tua presença tão forte nesse altar. Eu sinto que o teu Espírito Santo nessa noite vai tocar em corações neste lugar. Pai querido, que não seja a minha voz, mas seja a tua. Que seja o seu trabalhar em nossas vidas. Que nós possamos ser edificados nesta noite pelo poder da sua palavra, Senhor. Nos ajuda a fazer a sua vontade, pois a tua vontade é soberana, Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é viva, e desde agora ela começa a cortar, porque ela é faca de dois gumes, ó Deus. Toma a sua igreja nas tuas mãos. Ajuda-nos, ó Senhor, manifesta a tua graça, teu poder, a tua misericórdia, ó Pai de poder e de glória, e passeie em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu estava meditando nesta palavra, e o tema que o Senhor me deu foi que, fazendo a obra de Deus embaixo da oposição do inimigo. Fazendo a obra de Deus debaixo da oposição do inimigo. No capítulo 3, nós aprendemos alguns passos de como nós precisamos nos organizar para podermos fazer a obra de Deus. Esse é um culto de mulheres. As mulheres têm por costume serem organizadas para fazerem produzir para o reino de Deus algo que ainda não fizemos e que temos desejo de fazer. Então, o primeiro passo que nós aprendemos aqui no capítulo 3, que é uma breve fala para a gente entender, é que Neemias, ele colocou em primeiro lugar a coordenação. Para que a obra de Deus possa acontecer, nós precisamos ter coordenação. Ele colocou pessoas certas nos lugares certos. Ele não mandou você vender se você só sabe orar. Ele não mandou uma pessoa orar se a pessoa só sabia vender. Ele tinha de Deus essa maturidade e essa visão espiritual. Então é necessário que tenhamos visão para podermos ter coordenação, e também precisamos de ter cooperação. Para que o trabalho do Senhor possa acontecer, é necessário que todos que se envolvam tenham o mesmo pensamento, a mesma intenção, o mesmo desejo. As pessoas precisavam naquele tempo, elas se fossem para os perfumistas, os nobres, cada um tinha o seu lugar determinado. Eu quero que com isso você comece a observar dentro de você o seu chamado, porque quem faz isso conosco é o Senhor. Ele dá essa coordenação e Ele escolhe você e eu, alguns de nós, para determinadas áreas do trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor é coordenado, o trabalho do Senhor é um trabalho que tem cooperação, é um trabalho que cada um conhece o seu lugar. E Neemias disse, nós precisamos também da aprovação, que é um princípio.
Quando há aprovação, ele é fundamental, é um princípio fundamental, porque ele tinha capacidade para encorajar. Neemias tinha capacidade para despertar nas pessoas o desejo de fazer. Neemias, ele tinha a capacidade de proteger. Deus preparou Neemias de uma tal forma para esta obra, que talvez quando Neemias foi, ele talvez nem tivesse observado ainda que ele era de posse de tantos talentos. Um homem que era copeiro do rei. Um homem que provava bebida e comida do rei, para que ele não morresse envenenado. E de repente, Deus fala com ele, compadece o coração dele, ele fica contrito, ele chora. E o que ele faz? Ele vai orar. Ele não faz uma oraçãozinha simples. Ele fica dias e dias orando. Deus, o meu povo. Deus, o povo está nessa situação. Olha como está Jerusalém. Ele foi mostrando para o Senhor a situação. Naquele estado que o povo estava, saindo do cativeiro e não tinham aonde adorar ao Senhor. E eu acho interessante. E também, por último, comunicação. Isso é a parte mais importante que nós precisaríamos tratar constantemente na igreja do século 21. Não, ali havia comunicação, mas não havia competição. Não tinha competição. Neemias levou ele foi encorajado por Deus para levar um povo, ele pediu cartas, a Bíblia não narra que ele precisou de carta nenhuma, porque ele já tinha a aprovação de Deus. Isso é importantíssimo a igreja entender, que quem está à frente de um trabalho tem o aval de Deus. Ninguém consegue, porque se a pessoa estiver fora do contexto, fora do querer, em pecado, totalmente fora, Deus mata, irmãos. Deus não permite não que a igreja vá para o vale por culpa de um líder que talvez não esteja na presença de Deus. Neemias foi com a aprovação do Senhor. A igreja acompanhou. Ele chegou lá e ele teve ajuda, ele precisou, e as pessoas começaram a colaborar com Neemias. E aí o que a gente precisaria tratar sempre é que cada um deles que sabia o que fazer, não competia com seu irmão. Eu acho interessante que quando Neemias chega lá, ele não vai falando, ele vai primeiro conhecer o lugar. Ele dá uma volta em todo o espaço qual ele precisaria trabalhar. Ele não comenta nada com ninguém, porque a vigilância fazia parte da vida daquele homem. Então, eu acho interessante porque quando nós pegamos aqui o primeiro versículo do capítulo 4, ele diz: e sucedeu que ouvindo Sambalate. Quando o povo de Deus resolve fazer alguma coisa para Deus, importante ou não, grande ou pequeno, todas as vezes que a igreja se levanta para fazer uma obra, o inimigo se levanta também. Ele nunca vai ficar parado diante do seu trabalho, diante da sua progressão, diante do seu crescimento. Nunca ele vai ficar parado. Sambalate, que edificávamos o muro, ele ardeu em ira, se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? O inimigo se levantou e ele já começou a desfazer, a zombar. Quem esse povo pensa que é? Um povo fraquinho desse daí, não vai dar nada aqui não.
a primeira arma do inimigo é o escárnio. É sempre usar alguém para dizer você não vai conseguir. É sempre usar alguém para dizer você não sabe sobre isso. É sempre usar alguém para diminuir a sua autoestima. Você está toda animada para fazer alguma coisa. Vem aquela voz estranha, você faz tchu, e já começa a ficar preocupada com a situação. Quando eu meditava aqui, Sanbalate não era uma pessoa comum, qualquer pessoinha sem valor. Ele era o governador de Samaria. Ele era homem importante. Sanbalate, quando ele entendeu a chegada de Neemias como ameaça, ele falou: esse homem vem aqui para me ameaçar, porque ele tinha o controle de Samaria. E ele, que ele pensou? Vou perder o controle. Esse moço vai chegar aí, vai fazer uma coisa boa, esse povo tudo vai ficar do lado dele e eu vou perder o controle. Então ele se levanta. Tobias era um ex-escravo que se tornara o governador de Amon. Se você for pesquisar a região, você vai ver que Neemias foi ficando totalmente cercado. Um no norte, do sul, e assim foi, cercando Neemias. Gesem, um chefe tribal poderoso de Dedã. Neemias estava cercado. Sem contar que Eliasabe, a princípio, ajudou de fato Neemias. Só que depois ele fez alianças com o inimigo. E também não estava mais favorável a Neemias. Então o que nós aprendemos aqui, que Sanbalate teve medo do que ia acontecer e já se opôs. Tobias já se levantou com acusação. Esse povo fraco? Não, eles não vão conseguir fazer nada aqui não. De jeito nenhum. Tudo que eles fizerem vai cair. Eles não vão dar conta. E eu comecei a observar, irmãos, conforme a gente vai lendo, que essa obra que foi feita em 52 dias, passou por uma grande perseguição. Parece tão rápido, né? 52 dias, para a gente hoje, nem a gente não consegue ver os 30, que dirá 52, passa muito rápido. Mas, mesmo quando nós temos todos os requisitos necessários para fazer uma obra para Deus, a oposição não vai ficar quieta. Por isso que a gente tem sempre que estar em constante oração. Nós vamos observar na leitura alguns versículos que eu vou ler aqui, o quanto que Neemias se dedica à oração para conseguir fazer esta obra. E aí a gente começa a ver que essa grande perseguição, eles começaram ridicularizando aquele povo, ameaçando aquele povo, intimidando aquele povo. Então não era um nem dois, havia uma aglomeração de inimigos que estavam se juntando para paralisar aquela obra. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 4, quando Neemias observou isso, o que ele disse? Ele foi para a oração. Quando a gente olha para o versículo 4, ele diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Olha só. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Dificilmente nós faríamos uma oração assim. Mas Neemias, ele estava preocupadíssimo. Ele não tinha saída, porque ele estava ali amando de Deus. E se ele estava ali em nome de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso o ajudaria a sair daquela situação em que ele estava. De repente não eram só 1 ou 2 ou 4.
eram todos os arábios que vinham do sul, eram todos os amonitas, todos os asdonitas. Irmãos, eram multidões. Neemias não tinha saída, mas ele vai para a presença de Deus. Ele vai, ele ora, ele busca ao Senhor. Sem a oração nós não conseguimos nada. Sem oração não tem poder. Sem oração não tem alegria. Sem oração não tem comunhão com Deus. Muitas vezes a gente quer pregar a palavra do Senhor com eloquência, mas sem oração não tem eloquência. Irmãos, irmãs, é um tempo em que a igreja precisa andar de joelhos. Estamos vivendo um tempo em que o espírito do suicídio está passeando dentro das igrejas. Antigamente, há anos atrás, Satanás arrancava o crente dentro da igreja, jogava lá fora no pecado. Agora ele passeia. Ele traz o pensamento, o sentimento. Se a gente não tiver na nossa vida aquela unção que esmiuça a penha para falar, o mal não é vencido. Há 2 meses agora, mês e meio mais ou menos, perdemos um membro do nosso ministério. Se suicidou. Um homem de 40 anos. O que aconteceu? Não sei. Ele tinha problema? Não. Era casado? Era. Tinha família? Tinha. O que aconteceu? Nada. Satanás trabalha no interior. Está tudo muito bem, a aparência está ótima. Muita gente vivendo de aparência, sorrindo, abraçando, indo a festas, cantando. E dentro de si mesmo, a aflição corroendo. Sem coragem de pedir ajuda. Porque hoje, pedir ajuda parece sinal de fraqueza. As pessoas preferem ir para o matadouro verdadeiro, voltar para as drogas. Quantos jovens têm deixado a casa do Senhor e voltado para as biqueiras de onde saiu? Estamos vivendo um tempo desesperador. O crente que ora sabe disso. O crente que ora luta no mundo espiritual. A guerra é travada, irmãos. A guerra não está lá fora, a guerra está dentro. Por isso que Neemias fala assim: porque enquanto está lá fora não atinge a gente, mas quando vem para dentro, se o crente estiver revestido do poder, não entra. Não entra. E nós vamos olhando aqui para a palavra de Deus. Neemias orou com eloquência, com convicção. É isso assim que eu preciso, Deus. Com sabedoria. O crente não pode ter uma oração vaga. Quando ele dobra o joelho, ele tem que saber o que ele quer, o que ele precisa, o que ele vai pedir. Eu li uma parte de um livro que dizia a graça humilhada. Sabe o que significa isso? Que quando eu dobro o joelho, eu quero ensinar a Deus. Eu humilho a graça com a minha oração errada. Eu vou ensinar a Deus: Senhor, eu preciso de tal coisa, mas o Senhor pode fazer assim, 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 assim? Ó Deus, meu marido, muda ele assim, 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 assim. A graça humilhada. Eu estou humilhando a graça, porque Deus só me atende pela graça. Eu não mereço, é imerecido, mas Ele me encontrou pela graça. Ele me atende por misericórdia, pela graça, por compaixão. Nós estamos perdendo, irmãos. Estamos perdendo isso. Estamos achando que a gente põe Deus na parede, Ele vai fazer e acabou. Quanta pregação de prosperidade, que alguém diz para você: se você disser sim,
Deus vai fazer. Mentira. Desculpa falar isso. Sabe por que é mentira? Porque se você estiver cheio de pecado, Deus não faz. Se a tua vida estiver torta, Deus não vai fazer. Agora, se você estiver correto diante do Senhor, aí sim você pode profetizar. Aí você pode, porque Deus vai garantir a sua palavra. Porque você é servo e serva do Senhor. Se você tem sua conduta diante do Senhor, profetiza. Profetiza que Deus faz. Mas com a vida torta, não faz. Eu tenho uma amiga que sempre ela fala isso. Engraçado, as pessoas acham que é fácil conseguir tudo que querem de Deus. Deus só bate na gente, é? Ela sempre fala isso comigo. Eu passo tanta prova, Deus permite eu passar por tantas situações para mim entender o processo da minha vida. Será que só eu passo por isso? Não. Todos nós somos provados, a Bíblia diz isso. Não é uma coisa de carochinha, coisa da nossa cabeça. Precisamos passar, porque nós precisamos valorizar aquilo que Deus vai dar para a gente. Sem preparação a gente joga a bênção fora. E nós precisamos estar preparados. Eu vou correr um pouquinho, porque o horário já foi. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, Neemias mais embaixo, depois disso, o que acontece? Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Deus veio, mudou a circunstância. O povo começou a trabalhar com vontade. E o muro começou a subir. E já estava pela metade esse muro. Quando os inimigos se levantaram de novo. Você está observando? Ele não levanta só uma vez. Você vence ele, ele volta. Você vence ele, ele volta. Até você receber a bênção completa. Por isso, precisamos perseverar naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus pôs na nossa mão, naquilo que Deus pede para mim, para você fazer, naquele ministério que Deus colocou na sua mão. Persevere, igreja do Senhor. Não desista, igreja do Senhor. Não faça como o mundo faz lá fora. Não faça como os fracos. Neemias estava ali para incentivar o povo. O povo olhava para Neemias e via em Neemias o exemplo que eles precisavam ver. E aí, olha o que diz o versículo. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, e os amonitas e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Agora, já não era mais um número pequeno, agora já eram exércitos. Eram povos que estavam se levantando. E no versículo 11 a gente vai ver que eles falam, a gente mata, entra lá escondido, mata todo mundo, ninguém vai ver. O projeto do inimigo, nós lutamos contra ele. Satanás veio para matar, para destruir. E esses inimigos significavam a mesma coisa. No versículo 11 a gente vê quando ele diz, disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles, o matemos, e assim faremos cessar a obra. Eles só queriam cessar tudo. Eles queriam impedir o crescimento daquele povo, porque eles sabiam que quando aquelas rupturas estivessem todas tapadas, aquele povo adoraria a Deus naquele lugar. Eles iriam glorificar ao Senhor. Deus seria glorificado naquele lugar. E eles queriam evitar isso. Olha o que Neemias faz no versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro.
Quando eles viram que aquele povo todo se levantava contra eles já estavam cansados, o desânimo entrou. Esse é o perigo da igreja do Senhor, entrar no desânimo pela situação que estamos vivendo. Não vamos desanimar. O povo desanimou. Eles disseram, porém os nossos inimigos nada saberão, que é a parte que eles querem matar. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares eles estavam vindo. Sabe por quê? Pessoas moravam fora. Não eram todos que moravam ali. Eles moravam em várias cidades e vinham para lá, trabalhavam e voltavam para suas casas. Então eles ficavam sabendo das murmurações. Eles ficavam sabendo das fofocas, das falações, dos boatos. E através disso eles traziam para dentro dos muros. E o povo queria se desfalecer. Olha o perigo do fermento, o perigo da falação, o perigo das fofocas, o perigo dos levantes, o perigo dos dedos em riste, dos acusadores, porque Satanás usa muitas pessoas para acusar. Satanás usa muitas pessoas para criar histórias, para criar mentiras, para falar sobre falácias. Eu recentemente passei uma guerra travada com essas coisas. Eu nem tinha falado nada, nem passou pela minha mente aquele assunto. Mas alguém foi dizer que eu disse. E aí fica uma palavra contra a palavra do outro. E ninguém prova nada. Mas nos bastidores, os burburinhos. Você viu lá? Você viu aquela irmã lá? Você viu o que falou? Falou, menina, falou sim. Está falando que não disse, mas disse. Sabe por quê? Porque ninguém quer acreditar em ninguém. Todo mundo desconfia. Mas o que nós aprendemos aqui no livro de Neemias é que era por causa que estas coisas não cresceram que eles conseguiram executar a obra. Essas coisas têm que acabar no meio da igreja. Esse tipo de coisa tem que acabar. Eu estava pregando ontem sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no crescimento da igreja. E há um momento que nós temos que dizer, quando chega gente nova na igreja, quando chega um grupo, quem está dirigindo, quem está trabalhando, já dá um passo para trás e diz, no meu departamento não vou deixar entrar. Quem é esse povo aí? Ah, essa irmã aí, dá uma oportunidade, canta igual um passarinho, a coisa mais linda. Quem já canta, já fica, não, vai querer tomar meu lugar, já não vou gostar, não vou querer. Esse pensamento nós temos que repudiar da nossa vida. Repudiar, já estou acabando. E aí diz aqui, que Neemias, envolvido pelo Espírito de Deus, tomou uma decisão. O povo querendo parar, dizendo que estavam cansados, não estavam suportando mais a obra, estava pesado. Mas ele diz, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Foi a mesma coisa de dizer, você não quer lutar pelo seu irmão? Luta pelo menos pela sua família, pelo seu filho, pela sua mulher, pelo seu marido. Luta pelo menos por eles. E ele diz para aquele povo, eu me levantei e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos seus irmãos. Lembra do Deus terrível, grande, poderoso. A gente tem tanto temor de outras coisas, é melhor ter temor de Deus que mata a nossa alma. Então era isso que Neemias estava dizendo. Lembra do Deus que nós servimos, Ele é terrível, Ele é poderoso.
Se ele chegar aqui, ele arrebenta com tudo isso em segundos. E ele animou o povo a continuar. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, o inimigo ficou sabendo, eles estão sabendo da gente. E Deus, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Se nós continuarmos aqui, você vai ver que em outro momento, Neemias precisou descer em oração. Em outro momento, Deus deu outra estratégia para Neemias. E assim ele foi até o término da obra que Deus havia colocado na mão dele. Eu falo para uma igreja obediente nessa noite. Eu falo para mulheres que são mulheres preocupadas com sua casa, com sua família, com seu marido, com seus filhos, com a sua igreja, com seus pastores. Eu falo para uma igreja que precisa buscar mais a Deus. Eu falo com toda a diligência, com todo o temor, porque quanto mais nós orarmos, mais poder será derramado por Deus. Mais curas acontecerão, mais milagres, mais mudança de vida, mais transformações acontecerão. E mais a igreja crescerá. Estamos vivendo esse tempo em que o diabo cria situações. Não sei se vocês estão lembrados, há uns anos atrás a gente orava muito para que Deus repreendesse aquele espírito maligno, mas tão terrível, que matava criancinhas. Eu me lembro que entrei muitas vezes em campanha por isso. Depois passou a ser os pedófilos que ficaram nas primeiras páginas. Agora é o suicídio. Igreja do Senhor, nos levantemos, nos fortaleçamos no Senhor, no poder, na sua graça. Segura um na mão do outro e nos levantemos em oração para que a obra do Senhor prevaleça, para que ela cresça, para que a igreja se encha, para que cresça a obra, mas sem deformidades, obras poderosas do Senhor. Aleluia. Um dia, quem sabe, eu termino esta pregação. Vamos nos colocar em pé. Eu posso orar, pastores? Oh, aleluia. Talvez você quisesse ouvir nesta noite uma palavra, uma resposta de uma grande bênção que você está esperando da mão de Deus. Mas sabe o que o Senhor me fala? Que Ele tem saudade de um abraço. Você já foi abraçada pelo Espírito Santo hoje? Você já sentiu no seu coração o mover de Deus hoje, que te constrangeu a chorar, a derramar lágrima, porque o Senhor te abraçou, porque se você sentiu aquele amor que te constrange? Você já sentiu isso hoje? A palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, não. A igreja de Deus é poderosa, ela tem uma arma na mão, que é a oração, ela tem a espada, ela tem o escudo. A igreja do Senhor é protegida por Deus. Você pode se levantar sem medo. Amarachei-me na caia, sé. Não darás tu que me dure a sébria. Néria súria mandai. Não se conforme se o irmão não dê glória, dê você. Não se conforma se o irmão não cantar, canta você. Maia súria andará suíde. Camandará sébria. Estamos nos transformando numa igreja estática na terra. Tira o gesso. Amarasto que minara sébria.
Tira a camisa de força que te prende e diz para o Espírito Santo: usa-me, Senhor, nesse tempo, na minha geração, usa a minha vida. Abaia, suyadai, minacandarai. Remarabatoro, tocata, catacamahai. Raste que deramahassuyai. Cheira camandara seminahai. Rasto que me dará só. Levanta a tua mão direita sem ira e sem contenda. Rashidei. E o Senhor ainda me diz: se você tem algo no seu coração, conserta logo. Conserta depressa. Peça perdão, ministre perdão. Confesse. Faça o que o Espírito Santo está dizendo para fazer. Porque os dias são breves. Neblaicho, Remarabadaicho de que termina catarastu que te Andaramanduria suria mandara shere de que teremehai Ramandurio suria andarabia seriminaso que mendere suia darabashai Dai chote te Ramai chui de que mendere mina hasai E mi introfassi que me dará sui andaramandai Stéria Riaicho Neriamanto que me dará sé Oh Espírito de Deus, Tu que visita coração nesta hora, Tu que conhece interior, as entranhas, ó Pai, a alma, o emocional do seu povo, está diante da Tua presença, Pai. Toma esta igreja nas Tuas mãos, Deus. Faz um trabalhar neste lugar e manda fogo do céu aqui. Dá renovo do Espírito Santo. Baixa um decreto nesse lugar, Deus. Há um decreto de Deus descendo nesse lugar. E Deus vai fazer algo novo nesse demanto de Camandaracé. Deus vai trabalhar. E o Senhor está dizendo: dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Porque Deus vai levantar profeta nesse daicho. Terra, a espada vai cortar, ó. Terra, estuique, terra madarastu que mendereste camarraci. Grande é. Faz a tua obra aqui, Senhor. Levanta cada dia mais, Pai, esses líderes nesse lugar. Capacita cada dia mais com teu poder, Senhor. E manifesta a tua graça no meio do povo. Renova forças. Dá as armaduras que esta igreja precisa. Ó Espírito Santo de Deus. Tira, Senhor, o engessamento. Abre a boca do seu povo para te glorificar. Espírito de Deus, poderoso é o teu nome, Senhor. Sou grata a ti por estar aqui, Deus. Obrigada por esta igreja e pela liberdade que aqui existe. Obrigada, Deus, por esses pastores, por estas mulheres que aqui estão pelejando, Senhor. Capacite, Pai, a cada dia mais as líderes, meu Senhor, para que haja um rebanho de mulheres aqui, um exército de mulheres corajosas, que marchem pela Tua obra. Ó Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus seja louvado.